Ah, é verdade. Muito boa noite, galera, ligado no Datafoot. O Datafoot é esporte, é várzea, é futebol profissional e agora a resenha do HUD aí, que esses monstros aí. Primeiramente, agradecer aí ao Chiquinho. Vamos ver se a gente faz um projeto aí, uma coisa muito legal aí, para dar sequência aí, fomentar o esporte aí. Nós somos educadores físicos, a gente sempre torce o esporte ser difundido não apenas no futebol no Brasil. Vou primeiro apresentar aí o Rodrigo, técnico do São Caetano, jogador da Metodista, seleção brasileira e técnico universitário. Muito boa noite, Rodrigo. É um prazer falar com você e tamo junto, papai. Boa noite, boa noite, boa noite. E tudo certo, vamos tentar contribuir da melhor forma possível. O outro é o meu querido convidado, o grande Regis, coordenador de esporte do Colégio Salgueiro e técnico do São Caetano. É isso mesmo, Regis? Eu vi que o Regis é o que menos fala, mas ele tem cara de ser bravo pra caramba dentro da quadra. Muito boa noite, Regis. Boa noite, obrigado. Agradecer você, Félix, agradecer o Chiquinho. Na verdade, o Mãozinho aí, o Rodrigo, é de São Bernardo, onde a gente já trabalhou por muito tempo, e hoje em dia eu que estou em São Caetano e também no Colégio Salgueiro aqui na Zona Sul. Eu inverti, eu tenho esse problema de inverter nomes, onde de São Caetano, mas tá tudo no ABC. E meu grande parceiro aí, dispensa comentários, grande Chiquinho, que é eu até falo para minha mulher, é um batalhador, porque não é fácil que esse homem faz para fomentar o esporte. Vamos ver se a gente levanta uma bandeira aí e fortalece cada dia mais esse esporte. Chiquinho, boa noite e obrigado pela oportunidade. Tamo junto, meu irmão. Eu agradeço a força que você está dando aí para a modalidade, né? Abrindo um espaço para a gente. E ao lado dos meus dois mestres aqui, o Regis e o Mão. Né? Aprendi muito assistindo o treino dos dois. Mas aquela parte da loucura você pegou de quem? Você é meio xarope dentro da quadra, né? É um pouquinho, né? Eu tô mais calmo. A idade, né, Chiquinho? O Mão é nervoso, né? O Mão costuma chutar umas pranchetas, garrafa d'água. Beleza, ó, já tá entrando uma galerinha aí, a gente já vai colocar no ar. Deixa eu começar e abrir. Eu fiz algumas pautas aqui pra gente começar aí. Eu quero saber de vocês aí, não tem ordem de quem vai falar, um fala, vai o outro, e é praticamente uma resenha, que eu falei pro Chiquinho. Não adianta a gente vir aqui e falar do competitivo, campeonato na Alemanha. Não. Vamos falar da nossa cozinha aqui, em São Paulo, e aí depois a gente alastra um pouco. Por que o handebol, aí eu queria que vocês explicassem, não tem essa mídia? O que falta para o handebol gerar essa mídia total? Organização, trabalho mais sério, as confederações, tudo. Aí eu queria saber a opinião de vocês. Pode começar. Vamos começar pelo chefe, né? Vai, Chiquinho. Chiquinho fez um convite pra gente. Quem que é o mais velho? Quem que é o mais de idade, o mais experiente? Acho que sou eu, hein? E Chiquinho, é você, ó. Felipe Alves falou que o Rejão é brabo mesmo. Sacanagem. Pode falar, Chiquinho. Eu acho que não é só no handball, né? Acho que em todas as modalidades aí coletivas, né? Falta um pouco de espaço na divulgação, no trabalho. Né? Você vê que as emissoras só acabam passando mesmo alguns jogos das finais. Né? Mas a gente é uma modalidade muito forte. Tem muita gente jogando handball, principalmente na base. Né? Tem muito campeonato, muito profissional de qualidade. Eu não sei o que falta. Eu não tenho essa receita aí. Falta alguém acreditar, né? Porque acho que você vê aí no esporte espetacular, por exemplo, os caras passam até corrida de caminhão, né? Não passa um jogo de handball. E eu acho que falta isso. Alguém acreditar, porque público tem. É o que eu estava conversando com você. Eu espero dar minha contribuição, porque eu até falo para todo mundo, todo mundo sabe. Eu ganho mais dinheiro no jogo corporativo e na várzea do que no profissional. O profissional é legal você fazer um Corinthians, um Palmeiras, mas tem 1000 rádios fazendo Corinthians e Palmeiras.
Quando eu comecei com a web rádio, ainda falei com os caras. Falei, gente, vamos montar uma associação, montar 2, 3 rádios, que a gente vai ter mais audiência que a Rádio Bandeirantes, Rádio Globo. Por quê? Porque são pessoas que manjam do negócio, só que alastra. Aí você começa a fazer Juventus, você começa a difundir, porque não adianta ter 50 caras fazendo Corinthians e Palmeiras e não tem ninguém fazendo Juventus e Nacional ali. Eu acho que é isso que você falou, né, Chiquinho, que a gente sempre conversou. Falta alguém começar. E uma coisa eu sempre falo para você, sempre quando eu começo algo, um monte de gente vem atrás. Eu espero que venha gente boa, porque eu não tenho ciúmes. Eu acho que quanto mais gente, é melhor, né, Regis? Para poder fomentar o esporte, né, meu? Pois é, eu acho, partindo do princípio do convite, até da abertura que você fez aí, né? É muito bacana a gente falar da nossa realidade, não estamos falando, não temos nada contra, acontecendo vários encontros por conta da pandemia, falando do handebol internacional, mas a gente está falando da onde tudo começa, né? Da base, onde nós trabalhamos, onde o Chiquinho brilhantemente faz aí também, na Zona Leste, aí tem um monte de filha aí, tem umas histórias para contar. Aí, se você quiser depois, já que tá na mão para contar aqui, que esse cara, você já falou, cara. Mas a gente tem tudo para dar certo, na verdade. É uma pergunta que a gente não consegue resposta, porque assim como no esporte mais famoso, né, aqui no país, que é o futebol, a gente só precisa de uma quadra, né? Você não precisa, tal como fosse no basquete, uma cesta, ou no vôlei para fazer uma rede. A estrutura da quadra, você ter 2 gols, mais ou menos você acaba improvisando. Eu acho que por isso que nessa criançada toda, o handball a gente acaba conseguindo com sucesso implantar para eles e ter esse grande número de participantes, né? O Chiquinho com a filha, com a Letícia, que está aí assistindo a gente com certeza, eu e o irmão trabalhando com ela. Então a gente pegou a época áurea, né, do time de São Bernardo, da Metodista, onde tinha um gigantesco patrocínio por trás, tinha um projeto que chamava Olimpíadas 2004, mais de 2.000 crianças, fazendo todos os polos ali do ABC. Então, certo, e de uma hora, infelizmente, foi acabando, e outros projetos, né? Hoje eu estou integro a equipe de São Caetano, também vê muito isso hoje, tenta trazer. Mas mesmo assim, você pega o handebol escolar, toda escola que a gente vê sempre tem o handebol tá na frente de outros esportes. Então, é uma pergunta meio sem resposta, mas ao mesmo tempo você tem alguns apaixonados como nós aqui, outros com certeza, que estão brigando para que isso dê certo, com diversas iniciativas, e essa sua aqui é fantástica. A gente espera, já agradecendo de antemão, e tomara que como você diz, onde você toca aí está dando certo, que seja mais uma porta que se escancare aí para todo mundo, né? É isso mesmo, Mal. Você que jogou na seleção na Metodista, e eu trabalhei na Atlética da FEI 99, 2000. A FEI tinha o Elinho, lembra do Elinho da seleção brasileira? Nós ganhávamos tudo. Começou lembra aquela Olimpíada Skol que tinha? Porra, o que rolava de grana? Aí tinha o Elinho, tinha mais outro que eu não lembro o nome. O Wilson, goleiro. Mas o Elinho era o 10 da seleção na época, né? Monstro. Pô, nós ganhamos 2 final universitárias em cima da FMU, que era o top dos top. Isso eu nunca vou esquecer. Quase derrubamos a FUP. Daí, 99, 2000. E para você ver que passaram o quê? 20 anos? Eu sempre falo com o Chiquinho, eu sou um cara, é isso que eu falo, esse que é o mal do... Eu converso com muitos jornalistas, do repórter. Eu não sou jornalista formado, mas eu tenho DRT como radialista esportivo, por ter trabalhado na rádio, na TV, tudo. Mas a gente sempre comenta isso daí. Falta o pessoal olhar um pouquinho mais de carinho com tudo. É igual o Chiquinho falou, eu vi uma reportagem muito linda no Esporte Espetacular, domingo, de um cara de um projeto de tênis. Só que até hoje eu nunca vi no Esporte Espetacular o cara, de repente, pegar o Chiquinho, ver o que ele faz na periferia, nas escolas, o que ele ganhou na São Paulo, e aí por vai, né, irmão? O que eu vejo, assim, é que no handball tem muitos apaixonados.
Você está conversando com 3 apaixonados aqui. E o que falta, às vezes, é enxergar o handball como um negócio e vender o produto, vender o handball. E às vezes a gente não consegue vender ele. Exemplo, a gente quer fazer para todo mundo, quer agradar todo mundo, quer contemplar todo mundo, e às vezes tem horas que nos negócios, na área de negócios, não dá certo. Então, eu acho que a gente precisa aprender a vender o esporte, vender... Eu não sei, a gente ainda não consegue, tá engatinhando, né, nessa questão. E ter alguém, alguma mídia que abrace a ideia, assim como a Band abraçou o basquete e levantou com o Luciano do Vale e o vôlei, e precisa de alguém que abrace, precisa de alguém... É igual o Valtinho colocou aí. Boa noite, galera. Gestão, capacitação dos treinadores, fomento, melhorar a qualidade das competições e fazer do esporte um produto e por aí vai, é o que você falou. Eu penso assim, eu vislumbro assim. Eu acho que vocês vão concordar comigo, que vocês são apaixonados. Qual é o grande problema de muitos esportes amadores no Brasil? Os caras pensam primeiro no dinheiro e não na modalidade. Aí já começa a dar errado. Pô, eu sou educador físico, eu trabalhei na Record, já fui para diversos países, tudo, e a gente observa, lê tudo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que é o primeiro ponto que já dá errado. O que eu tenho conversado com o Chiquinho aí, às vezes, Chiquinho, vamos lá que a gente vai bater um papo, tudo, a gente conversa, tudo. É o que eu falei, eu quero entrar de cabeça para popularizar. O dinheiro é consequência. Se eu conseguir entrar o meu aplicativo no mercado, beleza. Se não conseguir, vamos doar para não sei quantas escolinhas e vamos começar de alguma forma. Agora, se eu pensar, pô, eu vou fazer a transmissão, a Chiquinha, eu faço lá no Corinthians, só que é tanto por jogo. Eu acho que você pode ter até o interesse, porque ninguém rasga dinheiro. Mas sim, eu acho que o grande problema do handebol, pô, eu conheço o handebol. Pô, sou professor de educação física, eu tive o Alter, eu tive o Bernardes 4 anos na FIG, vocês conheceram o Bernardes. Quem teve aula, estudou há 20 anos atrás, sabe o que é o handebol. Hoje não dá, hoje o cara faz uma faculdade de educação física, 6 meses de handebol, isso não existe. Eu queria ver como alguém consegue aprender uma modalidade tão complexa como o basquete. É igual eu fui atleta de futsal. Quando eu entrei na universidade, na São Judas, com o Belo, que eu estudei 2 anos na São Judas, que eu fui aprender o futsal. Muita coisa que eu não tive na base, eu aprendi depois na formação, que não é hoje. E eu penso assim, e aí eu não sei se o Chiquinho concorda comigo, até o Regis pode falar, e você mesmo, não. Eu penso assim, eu acho que o único defeito aqui no Brasil é quando os caras pensam no dinheiro primeiro. Aí já está errado. Já começou errado. Foi o que eu e o Chiquinho nós conversamos aqui. Aí o Chiquinho, pô, vamos tocar o pão, vamos ver o que vai dar. Eu tenho certeza, eu falo para você, tudo que eu toco a mão, não é se gabando, pelo conhecimento, tudo, primeiro eu analiso e vejo as possibilidades que eu posso entrar. Primeiro você tem que procurar as pessoas corretas e do bem para estar do seu lado. É o primeiro caso. E segundo, é você traçar um caminho, que é o que eu sempre falei para o Chiquinho. Chiquinho, vamos tentar por ali. Se der, beleza. Se não der, nós vamos pelo B, você tem que ter o plano A, B, C, D, como um treinador tem. Só que você tem que não colocar o financeiro na frente, que eu acho que é onde que quebra. Quando o Valtinho colocou aqui capacitação dos treinadores, melhora a competição, tudo, aí eu tive... Aí é onde que eu falo que eu já fiz a crítica para a Federação Paulista de futsal, para um monte de lugar, Federação Paulista de Futebol de Campo. É muito caro as taxas que os caras cobram, mano. Eu estava olhando lá, para transferir um moleque de um time para o outro, isso não existe. Como que você vai fomentar o esporte, Chiquinho? Mão, agora você pode me responder. Os caras estão indo na contramão. Como você vai popularizar um esporte se ele é caro?
igual o futebol. Por que só dá os times grandes na ponta? Não compensa você ter um time e disputar o Paulista de futebol. Você vai ficar de quinto para baixo. Você pode formar o time que for, você não vai chegar por causa das coisas que acontecem. E aí você vai pagar, um exemplo, 3 mil, 4 mil por jogo de arbitragem de um sub-15, sub-17. Isso é um absurdo. Eu acho que tem que começar por aí também. Eu não sei o que vocês acham. Isso é que eu dei uma pequena olhada, que eu não sabia, só para ter uma ideia de como que está funcionando. Aí eu entrei lá no site da federação e falei, pô, uma transferência lá, eu vi lá é R$1.000, R$2.000, R$500 uma inscrição. Pô, como que você vai fomentar um esporte assim? Aí no handball, tô errado. No handball, na base, há uns anos atrás, começou com essa questão de pagar a transferência, mas eles estavam alegando que era para proteger quem estava o time formador, a equipe formadora, mas isso não deu muito certo, porque ninguém tinha o dinheiro. E também tem a lei que se a criança quer ir, ela pode ir tranquilamente. Então, não deu muito certo. Mas eu concordo que as taxas são um pouco altas e eu fico pensando em como baratear isso sem perder a qualidade. E às vezes a gente não consigo chegar numa resposta, não consigo, porque eu sei que os árbitros também dependem daquilo, é o ganha-pão deles, tem alguns que vivem disso, mas não só os árbitros, mas também tem a federação, a confederação, que também precisa sobreviver de alguma forma, e a princípio são as taxas dos campeonatos e taxa de arbitragem, não tem outra renda. Então, às vezes, acaba sendo um entrave que a gente não consegue destravar. E se a gente conseguir isso e fazer com que fique acessível a todos, eu acho que nós daremos um grande passo para chamar mais equipes, para ter uma maior visibilidade, e, enfim, eu acho que esse é um dos passos que a gente deve comentar. E você, Regis, o que você acha? O Regis só está pensando aí. O Regis é o mais bravo mesmo, eu não estou errado, não. Não sou nada, não. Na verdade, a gente está há muito tempo nisso daí, né? Mas eu acho que depende, algumas coisas já tentaram ser feitas, como lei de incentivo fiscal, você precisa ter um patrocínio, e você tem, né? Vem disso que a gente está fazendo aqui agora, você tendo uma transmissão para qualquer coisa que seja, você consegue ter alguém que acredite no esporte como ferramenta de educação, que verdadeiramente ele é, que consegue agregar o nome na sua camisa tendo visibilidade em algum lugar. Isso vai barateando, sendo que até alguma empresa que seja com essa lei, mas a gente sabe o quanto de burocracia nisso existe para você conseguir. Isso criaria muito mais investidores, pessoas que acreditassem no esporte em si, num nível maior. Porque quando a gente fala em nível escolar, que é onde tudo começa, na verdade, ou mesmo clube, quando você pega o mini handball, que é a categoria das crianças de até 10, 12 anos, que é onde tudo começa, onde você tem inúmeras crianças fazendo, aquilo ali tá lúdico, tá gostoso, mas quando você vai passando, quando as crianças estão na mão de profissionais capacitados, elas vão criando asas para voar. E a partir daí, qual é o segundo passo? Você encaminhá-las para um clube. Encaminhando elas para um clube, o clube, ele depende de algumas, às vezes estão ligados à prefeitura, às vezes está ligado a algum patrocínio, o custo que você já está falando, é até difícil entrar nesse mérito, né? A gente tem uma federação entrando numa nova gestão aí que promete com coisas melhores, mas muita coisa ainda precisa ser acertada. Mas a gente consegue plantar a semente. E a partir dali, se você pega alguns campeonatos escolares que a gente tem, o mesmo torneio que faz no próprio Salgueiro, quando a gente faz, o Chiquinho já foi com o Rede V9, ou mesmo com o antigo colégio, que era o 15 de novembro, né, Chiquinho, se não me engano, já tinha ido lá, o Mãozinha que é metodista, então a gente vão lá e participam. Então o esporte é fomentado sempre, mas quando ele vai passando para um grau um pouco mais avançado de treino, a criança
mostra uma capacidade, que o treino vai ficar um pouquinho mais sério aí que o entrave aparece, né? E você, Mas é Chiquinho? difícil achar uma solução. A gente não tem um caminho. Talvez até esse caminho aqui de abrir, quem sabe já vai ser um deles. Eu quero que o pessoal entenda o seguinte: muita gente vai entrar na live, pô, o cara tá vindo do futebol, tá. Não, a gente tá aqui com uma visão, que eu falei pro Chiquinho, uma resenha de uma visão, de repente, para encontrar um caminho. Ninguém aqui tá criticando. É para melhorar. Eu não sei. Agora eu quero ver você, Chiquinho. Bom, acho que o Regis falou uma coisa importante na questão da burocracia, né? Até, às vezes a pessoa até quer ajudar você, mas a burocracia não... que o cara doar alguma coisa é uma coisa monstruosa, né? Não é uma empresa, por exemplo, que chegar lá e vou ajudar a sua equipe. Tem toda uma burocracia. Eu que trabalho na escola pública, a gente não pode receber ajuda de qualquer um. Você Meu Deus do céu. é vice-diretor de escola, sabe? Então, assim, teria que facilitar, né? Por exemplo, que nem o Regis falou, a gente planta sementinha, aí a gente caminha para um clube, para a criança ter uma oportunidade, né? Às vezes, muitas vezes, oportunidade da vida. Só que aí, né, precisa ter o dinheiro do transporte, precisa ter o lanche, então não é tão simples assim. Eu acho que teria que facilitar os meios para que o patrocínio chegasse mais fácil a qualquer um. Porque talento a gente tem espalhado por aí, cara. Tem muito professor bom, tem o Marquinhos lá de Taipas, bom pra caramba, tem o Serginho do Marquês, tem o Pedro lá do Marquês também, o Valtinho do Santa Amália. Então, falta, acho que, facilitar. No Brasil, tudo é difícil, né? Até para doar alguma coisa é difícil. Mas a gente vai aí, acredito, apaixonado, né? A gente vai aí plantando uma sementinha, o que der para ajudar, a gente ajuda. Os caras, o pessoal que tá, Gabriel Okuda, valeu, 3 montes sagrados. Da medicina, né, Regis? Os 3 foram técnicos da medicina Mogi aqui. Né? A Babi Reis, também a Tatiane Vitória. Então, o pessoal entrando aqui, a live tá boa. Vitória Frudielo. Eu falei pro Chiquinho, chega de live do futebol, né, mano? Os caras... Eu mandei para um amigo meu, a Helena, também aluna, ela fez o curso lá de scout do aplicativo, a Brisa Alves, realmente os professores são muito pelo amor. Professor, escola pública, o Valtinho sabe. Eu estava conversando até com o Valtinho, ano passado eu fui disputar a Olimpíada Colegial com a escola, no futsal, fui ainda para a segunda fase. Me denunciaram porque eu estava dando treino com aula de almoço e eu sou coordenador pedagógico da escola, eu não posso. Aí eu falei para ela, me mostra onde está a lei. É brincadeira. Sério, são essas coisas. É o que o Chiquinho falou. O grande problema, pegando um pouco o Mão e o Regis falou, é a questão assim. Eu volto naquilo que o Valtinho falou ali. Você tem que fomentar, divulgar, ter transmissão, tudo. Por quê? Aquele empresário que já está lá no... O que acontece? São Caetano, São Bernardo, ele tem política pública. Ele pode entrar o prefeito, o cara do partido tal, os caras não dependem, a política pública ela não blinda, pode diminuir a verba, mas não acaba com o esporte. Por quê? O esporte garante os caras lá no poder, então ali ninguém mexe. São Paulo é mais complexo, Chiquinho. É o que você quis dizer, isso, né? Até para o cara doar numa lei de incentivo, é um tormento. O cara, quando ele começa a colocar no contador, eu tenho um contador. Um amigo meu falou, pô, Félix, você tá com um projeto aí, pô, tal. Aí o cara foi começar a olhar o que a empresa tem que fazer, o cara desiste. O cara desiste pela dor de cabeça que ele vai ter. Um cara que está disposto, um exemplo, e não é gastar milhões, não. É o cara que vai te dar uma ajudinha ali numa escolinha de R$1.000, R$2.000. Ou seja, 20 mil por ano, já é algo. Você vai atender 30 crianças. A dor de cabeça, o cara me explicou, eu falei, não tem como dar certo, é o que o Chiquinho falou. Agora, a gente tem que ir pela outra via. Qual é a outra via?
Você comentando, divulgando, e os caras grandes vão entrar no esporte através de patrocínio. Essa é a única forma, não tem outra. Não tem outra. Porque os lugares que tem política pública, não vai perder. Não tem como, porque já tem os esqueminha, tem empresa querendo entrar naquele esquema, porque já está tudo montadinho. Agora, para começar no zero, a não ser que mudasse a lei, que eu não vejo que não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas eu acho que com relação ao futebol e o handball, está começando, né, uma nova tendência aí. O Santos tem um time de handball com a Mônica e o Eugênio. O São Paulo montou com o Thiago. O Corinthians já vem com um trabalho bem forte. O Palmeiras tentou montar uma época há uns anos atrás e não deu continuidade, mas eu acho que quando esses clubes começarem a puxar o handball, é natural que os outros também sigam o caminho. É o que eu falei para o Chiquinho. Se tiver, vamos supor, se começar a transmitir, os outros vão vir na boiada. Não tem como. A hora que o cara vê lá, vai falar, pô, o cara fez um jogo lá no YouTube do Sub-14, 12, 14, infantil do Corinthians. Pô, entrou 5.000 pessoas. Pô, eu vou começar a transmitir também. Vai puxar fila. E aí, quem tiver mais garrafa para vender, porque vai ter equipe, é o que eu falo. Eu comecei com esses negócios das lives antes da quarentena. Eu comecei a reprisar os jogos. Eu estava até falando com um amigo meu. Vocês podem olhar lá na timeline no começo. Eu perdi a minha página tinha quase 40 mil, num jogo São Paulo e Barueri na Arena. O moleque lá, a gente transmite a cabine, o moleque virou o celular, a câmera, que a gente estava transmitindo, pegou uma parte do escanteio. Pô, a Globo tirou no ar, 3 web rádio conseguiu de volta, e eu não consegui, tive que começar do zero. Se eu tivesse com a minha página de 40 mil, agora a gente estava com 800, mil e poucas pessoas, porque um chamou o outro. Sim. É complicado. Aí eu falei, putz, aí eu fiquei ferrado, tudo. E aí eu vou fazer uma mudança. Eu até falei com o Chiquinho, hoje eu ia fazer pelo YouTube, porque o YouTube eu tenho uma média de 400, 500 pessoas, tudo. Só que a partir de semana que vem, eu vou começar pelo YouTube, porque eu acho que é a plataforma que você arrebente a molecada, liga na TV de casa. Pô, gosto do jogo do Sub-15 do Corinthians, os loucos lá do Datafute, depois tem... Porque eu penso assim, é o que eu sempre falo pro Chiquinho, não adianta você ir pro esporte, eu vou no jogo, começa o jogo, narra de qualquer jeito, acabou, obrigado, tá... Não, peraí, não é assim. Não. Os caras falam, mas você é chato, não. Eu, para fazer uma coisa de qualquer jeito, eu não faço. Você tem que ir lá, entrevistar os treinadores, pelo menos. Pô, treinador, quem é a destaque da equipe? Dá uma moralzinha. Isso que é um trabalho que um vai falar para o outro. Fala, pô, os caras foram lá, me entrevistaram depois do jogo, mesmo perdendo, o treinador chutando balde, mas ele foi lá, treinador. Aí você tem que combinar, vocês têm que dar uma entrevista antes e depois, ganhando ou perdendo para fomentar. Porque senão fica uma coisa chata. Isso é uma transmissão de... Eu estava olhando uns canais, eu não gosto de criticar, mas eu gosto de comparar, que transmitiram alguns jogos de handebol. Pô, o cara começa 1 minuto faltando o jogo, dá escalação durante o jogo, e acabou o jogo, obrigado, boa noite, até mais. Pô, peraí. Não é porque você está tendo um esporte que, de repente, não tem a mesma visão que o futebol, que você vai fazer de qualquer jeito. Nesse ponto, eu sou corneteiro. Não dá. Eu combinar com você lá, fazer igual o Chiquinho. Ô, Chiquinho, eu vou fazer um cadete seu lá. Corinthians e Pinheiros. Jogo fumaça. Pô, eu chego lá 5 minutos para começar o jogo, para montar a equipe. Não, peraí. Você tem que chegar 1 hora antes, 2 horas, trocar uma ideia, e aí, tudo bem, ver o lugar e tal. Eu acho que é aí que já começa a dar certo o negócio. Senão, eu falei para o Chiquinho, eu creio, vamos esperar passar essa pandemia. Falei com ele
Para mim, eu acho que está sendo puta de um sucesso, puta de uma oportunidade para vocês, e vice-versa, é uma troca. Sim. Ninguém sabe mais do que ninguém, aqui é uma troca de experiência. E o Chiquinho sabe a minha ideia, que eu procurei com ele, da questão do meu aplicativo. Eu falei para ele, eu mostrei, depois eu mostro para vocês tudo. Eu tenho um aplicativo de futebol que eu acho que, se entrar no handebol, vai ser uma revolução. Não, um aplicativo que ele fica uma súmula eletrônica. Lá vai estar a instalação já, cadastrado. Tudo que o cara faz na súmula foi no aplicativo, só que online, né? Todo mundo acompanha. Isso é sensacional. Essa é a minha ideia. E aí a gente vai ver como que vai entrar ainda, né, Chiquinho? Vamos ver com quem que a gente vai conversar, de que forma, vamos ver se o esporte vai voltar. Mas o meu sonho mesmo, eu vou falar para você, o Rodrigo e Regis, é começar com a molecada, na base. O profissional já tem muita coisa. Eu acho que se você fortalece a base, você vai indo. Eu não sei se vocês concordam comigo. E é lógico, um jogo ou outro, um principal, a gente pode fazer, porque, pô, handebol só quem nunca jogou, ou nós que fizemos faculdade, cursamos a faculdade, não sabe o que é o handebol, o que é um basquetebol, um outro esporte além do futebol. O pessoal acha que só existe futebol, não é assim. Tá certo, tá certo. Aproveitando o gancho aqui, ó, tem alguns amigos meus que entraram aí, chileno, jogador de Guarulhos do Master, e o David é meu irmão, David é nosso parceiro aí, nosso amigão, e aí a gente joga junto no Master, tem o Handball Master aí, um abraço para eles. Olha lá, a Brisa falando que as bases têm que ter referências, esse time precisa ter time adulto, o adulto já é mais complexo, é complicado. Aí você tem que mudar a gestão do clube e o cara ter o clube como os esportes terrestres, sendo um agregador. Porque, pô, o Corinthians não vai querer montar um time para tomar pau do Palmeiras e do São Paulo no adulto, do São Caetano. Ou eu estou errado? Não. Esse ano teve a final do Corinthians com Guarulhos. Eles pediram para fazer o jogo final lá no Parque São Jorge, né? Foi Corinthians e Pinheiros. Aí o Corinthians perdeu de 20. Então. Aí ficou. Acho que não vai jogar mais lá, não. Então. Não querem, não. Chiquinho, é esse cuidado que eu falo que tem que tomar, e quem está à frente tem que ser profissional, senão não vamos chegar em lugar nenhum. Eu perdi uma final de 10 gols, desmonta a equipe e manda todo mundo embora. Um tem que ganhar. Vocês dois que são técnicos de equipes que estão sempre lutando ali, tudo quanto é título, junto com o Pinheiros, pô, um vai ganhar. Eu estava assistindo, foi o ano passado, foi Pinheiros e Taubaté, né? Que o Taubaté foi campeão, é isso? Foi. Pô, eu estava olhando a equipe do Taubaté, você é louco jogando. Os caras é monstro. E eu tenho certeza que o Taubaté não tem a mesma lei de incentivo que tem o Pinheiros. Não tem. Tem, Chiquinho? Aí o bom que pode falar mais. O bom. Você pode falar, mano. Taubaté conseguiu se estruturar com a lei do incentivo, mas eles têm muito apoio das empresas locais lá, e como é uma cidade que tem muita empresa e eles apoiam o esporte, tanto que o vôlei lá é muito forte, e aí o handball com 10% do valor do vôlei consegue montar o super time que eles têm. Porque o pessoal tem aquela ideia, né? Jogador de handebol ganha muito. Não, ganha nada. Não. Pô, brincadeira. Outra pergunta que eu ia perguntar para vocês. No Campeonato Paulista só tem a primeira divisão, a segunda, ou tem um monte de liga? Como que funciona isso? Se deixar, Regis, eu vou falando aqui, hein, Regis. Essa inclusive Regis, você sobra. Não, na verdade. Pode falar, velho. Augusto. Pode falar, velho.
Não, nem sobrava. Aliás, tem até Dieguinho cornetando aqui, ó. Gustavo entrou pelo celular da mulher dele, tá escondido aí. Tá falando que eu coloquei uma foto aqui, ó, que eu não falo nada. Mas tudo bem. Um abraço, viu, Gustavo? Valeu. Mas acho que se a gente quer fazer uma propaganda, inclusive, a gente tem que falar de coisa boa, que parece que a gente está falando só de coisa ruim aqui, ó. O Felipe aí também. Felipe foi atleta meu lá no Salgueiro, depois foi para Metodista em São Bernardo, hoje em dia faz faculdade, e acho que o grande barato até dessas escolas, seja lá onde o Chiquinho trabalha, onde eu trabalho, onde o Mão ainda não teve oportunidade de trabalhar em escola, logo vai cair também, enquanto profissional. Mas a tal da semente, a gente tem diferente virar atleta, como diz o David lá também, nosso parceiro, tem que ter adulto para ter referência para molecada, mas o processo talvez seja inverso, né? A gente começar dos pequenos até, quem sabe chegar lá, porque lá os recursos são diferentes, é um outro tipo de coisa. Mas esse lance que você perguntou sobre primeira, segunda e terceira divisão já é uma ideia que anda nos bastidores. Por que não pode ter uma segunda e uma terceira com custos menores, com árbitros que estão começando, para você ter mais gente, inclusive pelo mesmo esporte, e com isso vai migrando de uma equipe para outra, ou a própria equipe toda passa para a segunda, para a primeira divisão. Então, a palavra já diz aí, né? Fomentar o próprio esporte. Se a gente tem tanta gente participando, então você pega a liga escolar aqui, tem a L2 que a gente joga, ou tem a outra liga que joga o pessoal da ABC. Por que isso não pode ser tudo vinculado a uma mesma coisa, já que no final o produto, né, que são as crianças que a gente dá essa oportunidade. É o mesmo. Nas instituições. O objetivo é o mesmo. Então, por que não pode todo mundo trabalhar em cima de um, né? Da mesma coisa? Se o objetivo final é sempre aquele. Não precisa ser necessariamente o atleta virar do Pinheiros, ou do Taubaté, ou de São Caetano, ou de São Bernardo, que foram citados aí, e inúmeras outras equipes. Tem o atleta também que ele curtiu, que ele fez o handball na fase escolar, e depois ele foi para uma faculdade, com o que ele aprendeu ali na base, às vezes ele consegue uma bolsa, um desconto, ou mesmo que não conseguiu, ele continua com essa prática esportiva, acreditando nisso como ferramenta, como fundamento de vida mesmo, né? O próprio Okuda, que entrou aí, fez doutor Okuda hoje em dia, né? Médico de Mogi, e continuou com o esporte para cima de tudo. Então, acho que é essa semente que é plantada. Então, essa boa que a gente tem de que acontece, isso precisa ser mais proliferado por aí, para as pessoas saberem o quanto é feito de bom. Ou seja, com primeira, segunda e terceira divisão pela federação, ou com essas ligas se unindo de alguma forma, para que mais pessoas participem, né? E fomentar e jogar, porque quando a gente fala sobre crianças pequenas, quanto mais eles jogam, melhor fica. Então, eles têm que ter essa experiência, jogar. E o princípio é daí, né? Que todo mundo, só que a gente fica rodando e acaba não saindo do lugar. A gente tem um material humano gigante, com muita criança fazendo, tem um monte de gente interessado, mas ainda falta um gatilho, que eu acho que muitas dessas coisas é isso que a gente está fazendo aqui, que é a visualização, né, de falar mais do esporte. Quantos e quantos pais e alunos que nós tivemos que eles não conheciam o esporte e, de repente, eles falam, cara, eu conheci o handball através de vocês, porque eu trouxe meu filho, a minha filha para jogar e me apaixonei por isso aqui também, como é gostoso esse esporte, porque os pais mesmo que acabam, a garotadinha começando no esporte com a gente, os pais nem conhecem o esporte, não conhecem as regras, porque não é difundido, não é transmitido, então eles vão aprendendo com a gente sobre o esporte, sobre tudo que o entorno, do que a gente traz de valor junto com isso, né? Isso não é só a gente do handball que traz, mas é que, nesse caso, a gente está falando sobre o nosso esporte que a gente quer que melhore. Mas a receita não tem. Por que não tem primeira, segunda e terceira divisão? Não sei, cara. Tem a primeira lá, a única divisão que tem, e o resto vai jogando nas ligas escolares, da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Oeste, do ABC, mas não tem uma união entre isso. O ambiente do handebol, ele é favorável para a família, ele é totalmente positivo, a amizade, a união, o respeito, a educação, todos os adjetivos aí que você poder colocar aí de positivo na questão da formação do ser humano, da criança, está ali na família do handebol. Só quem é professor, educador, sabe disso. Às vezes você tira dinheiro da sua casa para poder bancar o que diga o Chiquinho, vocês aí devem ter feito.
Eu fiz essa pergunta, Chiquinho, só para não terminar o raciocínio do Regis. Eu sempre bato na tecla assim, que eu sempre falei, para arrumar o esporte no Brasil, é igual futebol. O futebol é totalmente mal conduzido. Tinha que ter 10 divisão, handebol ter 4, 5 divisão. Por quê? Tem que acabar com a clandestinidade. Pô, você coloca uma liga, mas a liga tem que pedir autorização para a federação. Pô, por que a entidade máxima não tem uma coisa só, ou não tem capacidade de organizar tudo aquilo? É o que você falou. De repente, o cara lá de Taipas, se tem a 4ª divisão, ele entra na 4ª. Se ele for campeão, arrebentar, vai vir um patrocínio lá da primeira, fala, eu quero aqueles jogadores, eu quero... Isso é fomentar o esporte. É o que eu sempre brigo pro futebol. Não adianta ter só Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Eles vão precisar do Jabaquara, vão precisar da Portuguesa Santos, vão precisar do Juventus. Eles vão jogar contra quem? Em que torneio? Aonde eles vão buscar esses atletas? E em qualquer esporte, eu tenho essa visão como educador, e creio que vocês têm, é assim, você respondeu o que eu queria responder. Tem que ter, sim, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, estruturada, com mínimo. A taxa da primeira para escrever é 300, a da 4ª é 50, a outra é 30, a outra... E aí você vai fomentando esporte. Aí, quem é competente, quem é melhor, vai se destacando como em qualquer lugar. Eu falei pro Chiquinho, eu nem ia comentar na resenha, eu vou. Eu estava fazendo um levantamento aqui de quantos clubes tem em Portugal nos distritais, que é dividido. Ah, porra, mas você vai falar de Portugal, não tem... Mesma coisa, não tem nada a ver. Vamos supor que Portugal é São Paulo. Os caras têm 22 distritos. Cada distrito tem 18 equipas, com 15 categorias. Isso eu não coloquei nenhum feminino. Quantas pessoas tem no esporte? Tudo ligado à Federação Portuguesa. Acabou. É o que tinha que ser feito aqui. Não sei essa coisa, o Tiquinho monta uma liga, vou chamar 5 times aqui da quebrada, eu não vou chegar em lugar nenhum. Aí eu vou enganar a criança que eu vou marcar um amistoso contra o Pinheiros, aí vai ficar 1 hora lá na fila para entrar, que é um inferno, no Paineira, no Corinthians, tem que ter digital, não trouxe o LG, aí a criança não pode... Pô, desculpa, isso não é fomentar o esporte. Ô, Chiquinho, desculpa. Não, o que o Regis falou, né, da questão que a criança que começa, a maioria não vai virar atleta e não vai viver disso, né? Mas a gente tem um mão que trabalha mais com universitário, poderia até falar que ele tem até uma equipe, que são ex-universitários, né, da medicina, são médicos formados que jogaram universitário e hoje o mão treina esses atletas, né? Então, não é só questão de formar atleta, de formar cidadão, né? Dar uma oportunidade. Aproveitar para o Mão responder a pergunta aí do quanto que eu ganho um jogador o teto. O Mão que é o cara mais top aqui da live aí, é o Mão. O Mão é o que a gente tem que pedir o vale para ele, Chiquinho. Não. Bota aí, Mão, do Mão, do universitário, um pouco aí. O Chiquinho falou da equipe de formados, né, de médicos, chama Opalas. Aliás, o Okuda faz parte da equipe e falar para ele treinar, viu? Que o cara não vai treinar, só quer trabalhar. Tá na live o Gustavo, meu atleta da Medicina Santa Marcelina. Ele tá estudando ainda, tá lá. Mas respondendo a pergunta. O Gustavo Além Melo Ferreira, vocês acham que o handebol tem chance de se tornar um esporte depois que foi campeão mundial? Eu acho que ali foi a grande oportunidade, mas continua com a sua resposta, irmão. Fica à vontade. Mas respondendo a pergunta do meu amigo chileno, um jogador hoje, eu acho que, se eu não me engano, ganha entre R$1.000 e R$1.500 mensais, sendo que na grande maioria são 10 parcelas, não são 12. São 10 parcelas de entre R$1.000 e R$1.500, um atleta. É claro que alguns atletas de seleção têm bolsa e conseguem juntar o salário, e aí acaba subindo. E tanto que estão tentando desvincular isso. Então, fica entre R$1.000 e R$1.500. Eu acho que é difícil, assim, um atleta consegue sobreviver se ele
se ele não tem família, se ele não tem filhos, né? Mas ele consegue sobreviver ali. Não consegue fazer um pé de meia, é muito diferente. Olha o que o Eduardo está colocando. Um atleta top, Jesus não põe. Para você ter uma ideia, eu faço a Copa Lausanne lá, que é sub-40, 50. Tem time que tem a folha por jogo de 5, 6 mil reais, paga 500 pau para jogador. Sim. Sub-40, Então, alguma coisa nós estamos fazendo errado, não é possível. Ou Sim. muita gente está ganhando nas nossas costas. A questão do Mundial lá, da oportunidade que você falou, que o rapaz falou lá, não lembro o nome dele. Gustavo. Gustavo. O brasileiro ele não gosta ele gosta de ganhar, cara. Entendeu? O brasileiro não gosta de esporte, ele gosta de ganhar. Né? Quando o Senna corria, o brasileiro assistia. Quando o Guga ganhava, o tênis era bem falado. Quando o handebol foi campeão mundial, você entrava no Facebook, joguei handebol na escola, lembro da educação física no handebol. Foi a grande chance. Mas aí perdemos esse momento, né? Não só no handebol, mas no tênis também, né? No basquete, como foi com as meninas, né? É que a gente está discutindo aqui, não tem uma receita de bolo. Pô, se você pegar, como em qualquer esporte, você pega aquele cara lá que ganhou a medalha na última Olimpíada, ele tá sem patrocínio, o Pinheiros mandou ele embora. Não sei o que, Brás, como é o nome dele? Do salto com vara? Thiago Brás. Ele foi mandado embora. Aqui infelizmente, não é política pública. Essa molecada de hoje, depende de mim, do Chiquinho, de você que é professor e dos outros que estão espalhados aí, principalmente em escolas, aí o que o Chiquinho falou, em periferia, tudo. Porque o que acontece? E o irmão vai concordar comigo, para o cara chegar numa fase adulta para ganhar isso, 80% é de classe média alta, mão. Estou mentindo? Sim, ou os apaixonados, né? Aqueles atletas que têm o sonho de ir para a Europa e tentar ganhar vida, e o que é bem difícil, mas geralmente são os atletas que têm uma ajuda familiar bem grande. Isso é ruim porque acaba minando, né? Acaba cerceando a igualdade de todos. Não são todos que conseguem seguir. E também tem a questão de poucas equipes, né? Não tem equipe. Chega uma hora que a equipe tem que decidir, tem que ter 20, mas você tem 40 para escolher. Os outros 20 perdeu a chance. Ô Chiquinho, uma coisa do Regis aqui, ele vai até brigar comigo, mas eu sou obrigado a comentar. Fala que depois eu falo. Não, você falou de estrutura de base. A gente sabe que o Regis, ano passado, foi disputar o campeonato na Dinamarca, né? O cara é outro nível. Você podia contar a experiência de como que foi o handebol lá, quantas equipes. Não, não adianta me cornetar, Regis. Eu acho que é importante para a molecada saber como que é lá e como que a gente vive aqui. O país escandinavos, ele vai contar. Eu tive em Portugal não é, mas o handebol é agregado à escola, à universidade, só que é feita de uma coisa muito mais profissional do que aqui. Não tem esse negócio de só um tem, não. Todo mundo participa, é tudo agregado. Mas conta aí a resenha aí. Conta aí a resenha, Regis. Isso aí todo mundo quer saber. Combinei com o Mão isso aí. Félix, eu acredito que coisas boas acontecem com quem é meio que merecimento, e talvez isso aqui, como você mesmo abriu a sua fala, talvez isso aqui seja mais uma coisa boa que vai dar uma abertura para a gente. Esse lance da Dinamarca foi totalmente obra do acaso, acho que 2017 talvez, é um sorteio do Facebook que eu participei, indicado por alguém, sabe esse negócio de curte, compartilhe, o Borim lá da Hebraica, grande técnico também que me marcou, e outros professores juntos. Sei que eu acabei ganhando, a história é até engraçada, não sei nem quanto tempo a gente tem, mas vou resumir bastante.
E aí apareceu lá no meu Messenger lá, uma mensagem em inglês, né? Eu só arranho, aí a professora de inglês estava lá no Salgueiro, né? No Colégio de Trabalho. Então, escrito aqui, falando que você ganhou um prêmio, não levei muito a sério, deixei aquilo passar, aí já estava, isso era novembro, sei lá. Aí já estava na semana em que Natal e Ano Novo, já tinha vindo para casa, e a mensagem aparecia e eu apagava, aparecia e eu apagava. Aí minha esposa vinha em casa, Lívia, que também mandou um oi aqui, então tá ali no andar de baixo. Aí falou assim, quem é essa mensagem aí? Eu falei assim, não, falando que eu ganhei um torneio. É mentira. Eu falei, pô, mentira, você nem leu. Isso aqui, no final das contas, era verídico. Foi no Guilherme Debrec, falou assim, não, é verdade. O Scott, né, que era o nome do cara lá, falou que você ganhou mesmo. Eu super indiquei seu trabalho, porque a gente te conhece, etc. Então você pode levar a equipe que você quiser, da idade que você quiser, masculino ou feminino, vai ter que pagar a viagem, né, o aéreo, mas assim, alimentação, hospedagem, mais nada, só isso. E aí apresentei o projeto lá para o colégio de Salgueiro, né, e tinha uma equipe que se encaixava exatamente naquilo, dos meninos, na época eles eram sub-14, e a gente foi para lá, e, cara, é o que você mesmo falou do país escandinavo. Eu falei assim, eu quero voltar pelo menos tendo ganho uma partida. E aí o Serginho também, que é um professor do Marquês, que o Chiquinho já citou também, virou uns atletas para ir com a gente, para dar uma reforçada, foi o Tio e o Lobo, foram conosco. E, cara, a gente foi ganhando, quando viu, a gente estava lá, perdendo na semifinal, foi fantástica a experiência. No final, como eu sei que o Chiquinho vai contar mesmo, né? No final chamaram a gente lá para uma reunião, e aí falaram, tentando fomentar o torneio no Brasil, para levar mais equipes para lá, então... eu e outros dois donos do colégio Salgueiro lá, o João Paulo e o Sidney, viramos embaixadores do torneio aqui, já levamos outros colégios para lá, já tinha plano de levar esse ano de novo, por conta da pandemia não vai, mas a gente está querendo apresentar o quanto que traz, mas junto com isso, com o ambiente que o Chiquinho está falando, o que você tinha lá, como em outros torneios que tem nessa época do meio do ano, né? Campos de futebol dividindo em 6 campos ao mesmo tempo, todo mundo jogando, famílias, ambiente totalmente familiar, todo mundo joga. E o árbitro não chega, não. Então, estou exagerando, que sempre tinha um árbitro. O jogo começava, até para a cultura da gente, o quanto aquilo melhorou. O jogo vai começar a 1h13, o jogo começava a 1h13. Então, tudo não tinha. Mas também, eu estou sem o tênis, joga sem o tênis. Então, eles querem que a criançada joga e se interar. Cara, que tático, que vem e cada vez mais a gente quer levar aquilo. O Chiquinho, se Deus quiser, vai para lá, a mão, se Deus quiser, vai para lá. A gente conseguiu levantar isso daí, mas é o que a gente quer. Parece que a gente está falando só de coisas ruins. Alguém até pintou até uma mensagem aqui. Será que eu não vou lembrar o nome do rapaz que colocou aqui? Se tinha a ver, foi esse mesmo, ó, Eduardo Solos, apareceu aqui para mim. Mas será que a gente volta aqui por conta de mídia? É o chileno, por falta de mídia? Pode ser, eu acho que a gente não ter transmissão prejudica bastante. Os poucos eventos que a gente tem, e lá no próprio Tuca aí, o parceiro nosso, a Chiquinho também, o próprio evento que a gente fez, começou a fazer uma brincadeira de fazer entrevista com a criançada. Que é disputado na rua e fala que é sensacional. É isso que eu falo, é isso que é fomentar. É isso mesmo, Tuca, é isso aí. Mas o fato só da gente fazer umas entrevistas com a molecada e colocar no Facebook, aquilo bombava. Então você ia lá, acabava o jogo, pegava um molequinho diferente do esporte, e aí, qual é o seu colégio, quem é esse do jogo? A gente jogava no Facebook, aquilo dava uma repercussão. E quando o pessoal de lá, inclusive, nos chamou, eles ficaram impressionados com 3 coisas, eles citaram pra gente. Que era o nível técnico da equipe do Brasil, eles também não esperavam aquilo da nossa equipe, que foi muito bem, a gente acabou perdendo na semifinal e fomos campeões do beach, a gente já foi campeão. Então, nível técnico, da alegria do povo brasileiro, como eles sempre dizem, né? E da repercussão que teve em mídia social, porque a gente estava transmitindo jogos ao vivo de lá. Então, era 3 horas da manhã, 4 horas estava passando o jogo, os pais daqui assistindo. E eu preciso aproveitar, inclusive, o momento para agradecer o Salgueiro do apoio que a gente teve lá. Mas, cara, aquilo foi fantástico. Então, o que o chileno pergunta, o que você está fazendo, está tudo interligado. Acho que a repercussão, seja em qual for a mídia social que a gente consegue transferir, isso repercutir. Desculpa me estender, mas um outro professor amigo nosso,
o Jair trabalhando no Salgueiro também, ele até brinca comigo, ele fala assim, você fez o Salgueiro virar escola de handebol, só se fala de handebol naquela escola, e ele é um ótimo professor de futebol, futsal. Eu falei, Jair, a única diferença é que eu posto nas minhas, não é nem na rede social do colégio, na minha eu posto, a gente tá aqui agora, tá jogando aqui, liga tal, tá jogando aqui, ó, e aquilo, a molecada gosta de ver a foto dele, simples, né, é uma coisa às vezes tão simples de fazer, mas aí a gente volta no que o Mão já falou, a gente vai citar sempre os mesmos nomes dos apaixonados, né? Mão, Chiquinho, eu, Serginho, Pedro, Carlinhos, um monte de gente aqui, no final das contas, cara, a gente que vai fazendo e se mexendo, mas chileno, tem tudo a ver. A mídia, e talvez a gente está fazendo aqui hoje, talvez o que o Félix está fazendo aqui hoje, talvez seja mais um passo que está sendo dado para a gente dar uma melhorada nisso daí. Eu falei para o Chiquinho que o meu objetivo é agregar. O que eu puder é agregar, igual a Daniela colocou aqui, ó. Vocês acham que se tivesse mais equipes efetivas ajudaria no crescimento do handebol? É verdade, só um pouco de investimento na estrutura do esporte. É aquilo que eu falo, a estrutura, ela não é dada só no dinheiro, são vários fatores. É igual eu falei para o Chiquinho, isso eu não comentei com o Chiquinho, outro dia eu voltei na Rai Esportes, que tem um pessoal do Guarani Esporte, eu narro FIFA, a repercussão você não tem ideia, Os caras são xarope. É lógico que não tem a mesmo fomento dos caras, porque é quarentena, tudo, nós temos um estúdio, quando voltar no estúdio tudo, aí a transmissão vai ser outro nível. Falei pro Chiquinho, já pensou você pegar um exemplo, pegar o campo do Lausanne lá, que é dividido em 8 campos de society, e fazer um torneio lá de mini, mirim, tudo ao mesmo tempo, com a quadrinha lá, o handebol, não se importando com o resultado, e sim deles brincarem, vivenciar o esporte. Eu acho que é isso que é fomentar o esporte. Eu acho que é isso que está faltando um pouco para o handebol, né? Sair um pouco da casinha, né, o Regis e Mão? A Dani é uma grande amiga aí, e ela comentou se tivesse mais equipes que iria ajudar no crescimento do handebol, mas a gente entra naquela nossa conversa, se tiver uma organização que consiga primeira, segunda, terceira, quarta divisão, já ajuda, e ela tem um trabalho bem legal na escola de iniciação, e tomara que continue. Um abraço, Dani. A Babi está colocando esse ano, o que vai acontecer ano que vem. Ô, Babi, uma coisa eu te garanto, se voltar, o Datafute vai estar ali para plantar uma sementinha. Eu falei para o Chiquinho. Eu acho que essa resenha nossa, eu acho que se faz necessário uma vez por semana, eu estou predisposto aqui de fazer. Não é que eu estou com o saco cheio de futebol, eu sou um cara assim, né? Eu acho que todo mundo tem que ter espaço, não dá. Só... Você vai lá, eu comecei a fazer as lives no Instagram antes da pandemia. Tem cara fazendo live de 3 horas, acaba aquela uma tal, já ficou um negócio, já sai do contexto. Eu acho que já vulgarizou. Eu acho que você tem que fazer uma live, muitos fazem a live para arrecadar dinheiro. O Chiquinho sabe, eu conheço um monte de jogador, um monte de jornalista. Eu posso fazer uma live um dia com o Neto, um dia com o Nivaldo Prieto, um dia... Só que, eu tenho que fazer live com meus amigos, com os caras que eu conheço. Para matar a saudade, tem afinidade e tudo. Por que acontece? Esses caras, às vezes maiores, é uma coisa que a gente tem que pensar também no esporte. Não vai agregar nada para nós. Eu penso assim. Para mim, não vai. Não sei para vocês. Porque o cara que está lá no topo é um outro que vai falar, o Regis está lá no Marquês. Ô, Regis, você conhece o Pretinho lá do Datafute? Tem um jogo, tem um torneio aqui para mim, só que vai entrar só seu colégio. O Chiquinho não vai, o Mão, Deus me livre. Vê quanto ele cobra para fazer as transmissões, só que eu quero só a tua equipe. Isso não é fomentar o esporte. Infelizmente, é disso que a gente tem que se livrar. E é o que acontece. Os ciúmes, a vaidade, ele eu não quero, porque, ele vai ganhar do meu time, aí a diretora da minha escola vai me mandar embora e vai colocar ele no meu lugar. Isso acontece ou não acontece? Regis, Chiquinho, Mão,
Fala. É difícil. A cara de todo mundo é todo ano para participar do torneio da escola dele. Hã? É parceiro, pô. Não, eu entendo. Mas você concorda comigo, Chiquinho, que acontece muito isso? O Colégio Paulista não disputava torneio porque não queria perder aluno. Ou eu estou mentindo? Na época que o Valtinho trabalhava lá. Félix, Oi, posso jogar uma bomba na sua mão? Pode. Assim, existe a questão de cotas na faculdade, e todo mundo sabe. Você acha que seria viável cotas dos outros esportes que não têm tanta visibilidade nas mídias? Exemplo, uma UOL ter que fazer alguma matéria sobre handball, taekwondo. Você acha que... Não só o UOL, sei lá, Globo, SBT, todo mundo que fala de esportes. Não, sabe, eu acho que não. Porque é o seguinte, eu acho que quem tem que fomentar o esporte é quem sai daquele esporte. Quantos não jogaram handebol e devolveram para o esporte alguma coisa? Se tornaram jornalista, se tornaram empresário, tudo. Eu acho que é uma roda gigante, mano. Eu penso assim, ninguém é obrigado a nada, mano. É igual eu tive eu tenho um pensamento, uma visão de um caminho que eu tracei, igual eu falei pro Chiquinho. O meu aplicativo, eu fui em 10 caras para fazer. Pô, quanto que é fazer o aplicativo? Um cobrava 80, o outro 100, outro 200, outro tal, tudo. Aí eu encontrei um cara que virou meu amigo e fez de graça, pela parceria. Quem faz isso? O cara acreditou no meu sonho. Eu penso assim, eu acho que o meu sonho como educador, como Tiquinho, tudo, a gente tem que dar uma coisa do que a gente tem de volta. Infelizmente, no mundo que nós vivemos capitalista, até no Brasil, igual a gente até conversou aí na resenha, isso eu sempre falo para meus alunos. O negro, quando chega no poder, ele pisa na cabeça do outro. Ele não quer ter um preto do lado dele. Infelizmente. Sim. Ele não chama um amigo para trabalhar. Pô, eu sou jornalista, eu vou lá, eu fui fazer uma final no Rio, eu fui fazer Flamengo Atlético Paranaense. Ó, eu fui no Jogo da Paz, lá da Chapecoense e Palmeiras. Tinha 2 repórteres negros, era eu e o Abel Neto. Não tem. Ou tem? Não tem. Então, o que acontece? E tem um monte de chefe de redação que é negro, tudo. Cabe a nós, é o que eu falei pro Chiquinho, até perguntei pro Chiquinho, vê se você arruma 2, 3 alunas suas que jogaram, hoje são jornalistas e quer falar de handebol. Eu acho que o esporte... Por que o futebol não está morrendo? Os ex-jogadores estão voltando para a mídia e estão mantendo. Está respirando para os rapazes. Não tem qualidade. Mas ele tem uma coisa que o futebol dá um retorno, que dá um retorno. Não sei como vai ser depois. Mas tem. Eu penso assim, Mão, eu acho que as pessoas que estão envolvidas no esporte, que tem que encontrar mecanismos, e aquele que vivenciou, eu acho que até como gratidão e reciprocidade, ele tem que dar alguma coisa em troca. Porque você concorda comigo? Um cara de uma empresa ferrada, ele liga para o cara do UOL, eu quero que você coloque um repórter para falar de handebol. Quanto que é a cota aí de patrocínio? Eu sou dono da empresa, joguei handebol a minha vida inteira. O UOL não vai fazer? Eu estou fazendo de graça, que eu falei para o Chiquinho. Mas eu acho que no contexto social, eu tenho que ter minha contribuição. Pô, para você ter uma ideia, irmão, qual é o sonho de um jornalista? Sempre falei isso aí pro Chiquinho às vezes corneta, que quer fazer um jogo do Palmeiras. O sonho da molecada que está na universidade. Pô, teve moleque que eu tirei a credencial dele na quinta, no domingo ele estava fazendo Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. Quem que ia imaginar isso? Sim. É a oportunidade que eu estou dando. Muitos saíram. E os que saíram de trabalhar comigo, eu falei para os caras, vocês não vão trabalhar em lugar nenhum. Porque vocês não sabem ouvir. Vocês acham que está fazendo um jogo grande, já manja tudo. E a gente sabe o resultado onde está todo mundo. Então eu penso assim,
Só vai melhorar um exemplo. O Regis, ex-alunos do Regis, como você disse, aí os médicos que você tem. 3 caras ali que o pai é bagaça, jogou tudo. Ô pai, dá uma força lá para a liga dos caras lá, vai ter um torneio, não dá para a empresa do senhor. Só assim, fora isso, infelizmente, ô Mal, não tem receita de bolo, como a gente falou. A gente está plantando uma sementinha. Para vocês terem uma ideia, essa live de vocês aqui foi a que teve mais gente ao vivo. Pô. Show! Agradeço a todos aí. E o meu primo Elker entrou aí. Abraço, rapaz. Isso, aí, ó, o Tuca, brincadeira, Regis. Cara, tem uma galera do vôlei divulgando no Facebook, futsal, mas acho que o caminho divulgar, é isso, é o que eu falo. Quem não é visto, Regis, não é lembrado. Racionais. Com certeza. Não é lembrado. É o que eu falo. Eu sempre falo pro Chiquinho. Eu penso assim. Na vida, como que eu posso dizer? Sempre vai ter um cara, mas aquele cara é isso, aquele. Se você for ligar pro que os outros falam, você não tem amizade com ninguém. Você tem que saber filtrar, ou eu tô falando uma mentira. Pô, na família é assim, imagina no mundo capitalista que a gente vive, de colégio particular, um querendo derrubar o outro, a coordenadora... Pô, eu já fui vice-diretor 2 vezes, quem sabe? Coordenador 4, 5 vezes, e não fico no sistema, eu cansei, porque eu falei para o meu diretor, eu estou enxugando gelo, eu acho que eu sou mais útil. Pô, peraí. Não dá para você ficar num lugar e aceitar um monte de coisa errada. É complicado. E eu acho que é assim, irmão, só vamos melhorar. Isso, toda essa galera que entrou, eu tenho certeza que se tiver um programa segunda-feira que vem, nós vamos ter o triplo disso daqui. Eu tenho certeza que vai falar, pô, o Regis falou, o Mão falou, o Chiquinho, pô, o Regis contou como que foi lá o negócio na Dinamarca, tudo. Isso eu acho que é um pouquinho de história. Agora eu vou perguntar 2 para o Regis e uma para o Regis e uma para o Rodrigo aí, para o Mal. Vocês. O Regis. O Regis, eu vou dar para você o seguinte. A Federação Paulista, você vai cuidar das menores. E eu vou dar para o Rodrigo o principal. O que você faria de primeira coisa para fomentar o esporte? Não, a gente está aqui entre amigos discutindo. É exposição de ideias. Sim, tudo certo. Bora, Regis. Eu vou até começar, porque eu acho que, como eu te falei, existe uma nova gestão. Eu não me aprofundo. Eu estava fora de clubes há 10 anos. São Caetano me deu oportunidade esse ano novamente. Eu estava só entre aspas, né? Eu estava em colégio, formando a molecada, mandando para os clubes e voltei esse ano. Graças a Deus, que é a paixão, né, que nos move. Mas eu sempre estive envolvido nos menores mesmo. E a federação, com essa nova gestão com o Diego, que está lá, ele já vem fazendo muito do mini handball, tentando envolver os colégios, e no mini ainda não existe o custo, entendeu? Então, isso, festivais, colocando a molecada para jogar. Então, isso já foi... o primeiro, na verdade, é estender o que já está sendo feito. O que está sendo feito de 2 anos para cá, que é esse mini handball, onde a gente está... No ano passado tivemos um evento lá no Hebraica, onde muita gente foi convidada, então tinha muita gente lá jogando, só que aquilo tem que ser feito muitas vezes. Aquilo foi o evento final, mas teve também no ABC, se eu não me engano, tentaram fazer em polos, né? Zona Leste, Norte, Sul, Oeste, e teve esse final... Mas a oportunidade não tem nada mais do que jogar. Então, você levar um clube, levar um evento, fazer um evento como já está se fazendo, né? E nas categorias menores, para oportunizar com que as crianças joguem, coloquem uma camisa com um número, que aquilo para eles é importante, por mais que nós, professores, sabemos que o resultado em si é o que menos tem que importar nessa fase. Mas você pode até não estar contando o placar. A mulher lá e falou, a gente ganhou de tal, ou o jogo foi tal. Não, mas não, a gente estava contando o placar. Mas que de fato
eu acho que a coisa já está mudando. Pelo menos essa fase inicial, assim, comentado, eu acho que isso que você falou já está sendo nos bastidores, entre as participa de ter primeira e terceira divisão, em que vai dando, de acordo com os seus resultados, você tem oportunidade também de subir com a sua equipe, não só com o atleta, tentar fazer uma divisão um pouco mais homogênea de atletas, porque às vezes o atleta que se destaca no clube, aí vem um clube principal, já puxa aquele atleta ali, que vai virando, as competições ficam desproporcionais, então, como já houve em alguma época, né, no vôlei, né, o tal do ranqueamento, etc., mas isso, eu já estou entrando na parte do mão ali, né, dos 16 anos para frente, mas competição, os que já trabalham, dá oportunidade para esse monte de gente que trabalha aqui, a gente tem 3 exemplos, né, o Mão, o Chiquinho e eu tenho certeza que vai oportunizar para outras pessoas também, mas dá oportunidade para jogar, é simplesmente isso, com obviamente o custo é menor, e não precisa ser clube, eu tenho colégio, eu tenho associação, eu tenho o cara, como você mesmo citou, o cara lá de Taipas que já se vira pra caramba, então deixar todo mundo ali se misturar, se jogar, se conhecer, aprender o esporte, deixar que as famílias conheçam o esporte também, que de fato é apaixonante, e deixar que esse número se expanda, porque tem muita educação ligada no esporte junto, né? Tem muito valor junto com tudo isso, né? O Chiquinho tem um grupo que ele mantém aí, o Randesp, que é das meninas que jogaram lá em São Bernardo comigo, com o Mão, com o David, que está aí também, e, cara, o que essas meninas contam de história, de coisas simples que nós fizemos junto com elas, falam assim, pô, aquilo foi fundamental na minha vida, então não precisa necessariamente se virar um atleta para isso. A gente conseguir agregar valor dentro do que, usando o esporte para a molecada aí, tá perfeito. Quando um aluno fala que você fez algum sentido na vida do cara, já tá paga a conta, né, Regis? Porra, como tá? Tá mesmo. Verdade. Eu ia até falar uma coisa que eu esqueci, para completar. Deixa eu só falar uma mão antes, porque eu trabalho com Mão e com Dão. Eles hoje são 2 exemplos, né? Porque os caras vinham lá de Itapecerica, Taboão da Serra, estudavam no ônibus, vinha, treinava, participaram de time adulto da Metodista. Então, acho que bons exemplos a gente tem que dar. Então, você está vendo aqui ali, ó, não está reclamando de nada, vocês têm, às vezes, a mãe traz, o pai traz. Hoje em dia eu também sou pai de atleta, pode-se dizer, né? Que a gente, para praticar esporte, a gente tenta fazer de tudo melhor, mas tem aquele também que foi esse exemplo, Mão e David, eu sempre falava, a Letícia vai estar aí, vai lembrar, e talvez outras meninas também lembram. São coisas que a gente precisa se inspirar, o quanto se vira por conta de uma paixão, também por conta do esporte, e se a gente passa para professor, já que o Chiquinho entregou uma minha, eu entrego uma dele também, né? Estou lá no Centro Olímpico no ano passado, e aí a filha dele já não jogava mais no Mirim, a Babi, e a minha filha jogava. Aí, quando eu vejo o Chiquinho entrando no Centro Olímpico correndo, eu falei, Chiquinho, o que você está fazendo aqui hoje? Domingo de manhã, sua mulher vai te bater. Eu falei, rapaz, a menina que joga no Corinthians, ela pegou carona e me ligou chorando. Aí eu saí domingo de manhã, tocou a menina dentro do carro e levou a menina lá no Centro Olímpico para jogar. E eu falei, falei assim, mas você trouxe o RG, né? Ainda brinquei. Falei assim, sabe quem levou a menina para levar o RG? Eu que levei também, porque ela já tinha perdido. Então, é o quanto nós, apaixonados, fazemos as coisas. Então, ó, herói, tudo aí, ó. E que você seja mais um a ficar junto com a gente aí, Félix. Tem muita história aí para contar, viu, do que essa galera aí faz. E o campeonato colegial que você tem que levar de 15 alunos, fazer 2 viagens, pagar Uber para ir. Se contar aí, nós fica bem. Fala, melhorei, agora eu tô melhor, cara. Tô numa oferta melhor. Eu financiei um doblô em 60 vezes. Não tá mais fácil. Agora uma viagem só no doblô. Entendeu? Mais tranquilo. Doblô uma carretinha que tá atrás ainda. Um abraço pro pessoal, a Daniela Berdum, com certeza. Vamos espalhar o conteúdo e crescer a visibilidade no handebol. Valeu, Daniela. Obrigado. Aí é família, né? Letícia. Aí é nepotismo, mas tudo bem, a gente tolera aqui que estamos entre amigos, né? Melhores técnicos de formação, esses 3 são Redmond, Chiquinho.
Olha lá, ó, o Marcelo já colocou aqui, cornetou. Isso aí é um E a gente minhoca. da ela vira professora. Será impugnada devido a... Isso aí é fera do futebol do Espera, lá, o Minhoca, trabalha lá no Canadá agora. Ah, legal. Grande, obrigado, Minhoca. Acho também que estimula o atleta de categoria não ter em quem se espelhar. É o que o Regis falou, eu penso assim, a gente tem que colocar a molecada, antes do Mão falar, para jogar e participar. Ele tem que primeiro gostar do ser humano. Depois do ser humano, ele gosta do esporte, que tem que praticar, e isso vai para a vida. Quem tem capacidade técnica e estrutura, são poucos que vão chegar na ponta lá. Aí você vai ter um grande amigo, um ex-aluno, um grande ser humano, e você vai estar afastando das coisas ruins que a vida tem aí, leva que é o que mais tem aí, infelizmente, né? Sim, verdade. Vamos lá. Primeiro, eu acho que Félix, teria você que... gostou do que a Letícia escreveu aí? Do nepotismo? Ah, nepotismo. Não, só eu vou contar uma delas só também, já que é para entregar tudo, né? Desculpa, mão. Quando ela criou vergonha, o Chiquinho me contou essa história aí, Letícia. Eu vou contar para toda hora ouvir aqui. Eu dei uma atividade, eu era técnico dela, o Chiquinho sempre lá, né? Tava junto, enfiava no carro, levava lanchinho. E aí, a Letícia era número 7. Quando eu chamava o número tal, a pessoa tinha que levantar e fazer uma determinada coisa. Vai pagar Só que naquele dia eu chamei o número tal, número 7 da Letícia. Ele vai pagar e a Letícia não levantou. O Chiquinho falou que na volta ele pegou ela e falou: ou você vai treinar feito, ou não te levam, vai ver. E dali para frente, vergonha. Sensacional. Vamos lá, mano. Isso é porque a Cecília, um abraço, Cecília. Cecília não entrou ainda, hein? Deixa a Cecília soltar as pérolas do Chiquinho como coordenador. Não tá aí a Cecília, meu? A tia? Tá aí. Cecília tá aí. Bom, vamos lá. Primeiro, organizar os jogos do adulto. Exemplo, jogo terça, quinta e sábado. Aquela família que gosta do esporte, saber que sábado, 11 horas da manhã, ela pode ir no ginásio e vai assistir um jogo. Porque é muito difícil as pessoas que não estão ligadas descobrirem o horário, o local do jogo. Então, se tendo essa organização, já fica melhor, E aí, depois, a federação chegar próximo dessas ligas e fazer alguma coisa. Exemplo, o campeão da liga tal ganha isenção para jogar o campeonato, o campeão da outra liga ganha isenção. Eu acho que eles se aproximando, eu acho que novas equipes vão surgir. E também dar um apoio para as equipes que se formam assim. Exemplo, eu jogo em uma equipe que tem qualidade, tem condições físicas de jogar, mas a gente não tem estrutura, não tem um técnico, não tem um time de amigos, assim. E às vezes falta um incentivo para aquela equipe jogar. Então, talvez se a federação se aproximar dessas ligas paralelas, dar uma isenção, a liga paralela também vai ter um algo a mais a oferecer. O time campeão vai ganhar a isenção para jogar o Campeonato Paulista. Talvez eles ganhem também mais visibilidade. E aí a gente segue. Eu sou corneteiro, porque uma vez eu fui chamado para participar dos negócios da Federação Paulista lá, eu não concordei. Porque eu falei para eles, a primeira coisa quando você quer fomentar um esporte é esses preços absurdos que vocês cobram de taxa, de inscrição e de arbitragem. Isso tem que acabar. Porque você só vai premiar o cara que é top. O que é favelado vai ficar jogando associação, vai ficar jogando. Por isso que tem muitas equipes que nem disputam mais Campeonato Paulista, equipes tradicionais. Sim. Esses campeonatos que os caras fazem aí, torneio que vem de fora, tudo para tentar vender um outro jogador, manter a equipe sempre jogando amistoso. Eu vou jogar o Campeonato Paulista para quê? Para tomar pau dos grandes, perder de 8, 10, desestimular o atleta
aí volta naquela tese que eu falo que tem que ter primeira, segunda, terceira, quarta, faz um esquema de não precisa ter 20 times na primeira, 10 em cada divisão, bem dividida, com taxa abaixo, você consegue fomentar tudinho. Chiquinho, você não falou, agora eu quero você, o que você pensa? Bom, vou falar da base, né? Eu acho que é o que o Regis falou. A molecada, quanto mais jogar, melhor, né? A molecada precisa jogar. Aqui, você pega aqui uma cidade como São Paulo, praticamente você só joga handebol no Corinthians, no Centro Olímpico. O Pinheiro já é um pouquinho mais difícil, né? Porque tem a questão dos sócios, dos militantes, e acabou. Né? O Hebraico, um pouco também, então é pouca equipe, né, cara? Então aí fica difícil pra molecada, né? O Nil vai ficando cada vez menor, que nem o Mão falou, né? Você vai ter menos equipes para jogar. Eu acho que para cidade como São Paulo você ter pouca opção é complicado. Acho que precisava ter mais equipes disputando, né? O Campeonato Paulista. Talvez essas ligas, as ligas poderem fazer parte de um campeonato escolar dentro da federação. A gente tem umas ideias aí. Né? O Regis, por exemplo, sugeriu a volta do Handball News, que é um jornal, né? Que era um jornal quando a Letícia era mirim, eu guardado até hoje, que era uma meio de divulgação. E onde eles vão voltar, né? Parece que vai voltar agora. E precisa de mais equipes. Acho que quanto mais equipes, mais gente jogando, é melhor para todo mundo. Vai aparecer mais talento. Porque às vezes tem criança que não tem oportunidade de jogar. É verdade. Eu falei para o Chiquinho, eu espero dar minha contribuição. A gente vai conversar ainda bastante. É na cobertura aí, tanto dos menores, o adulto que der para a gente fazer, a gente faz um cronograma. É o que você falou, Omão. Tinha que ter uma organização assim, ó. Feminino vai jogar de sábado de manhã até tal hora, masculino tal hora. Ou ter uma agenda, um negócio direitinho, para não ser, na outra semana, não mudou a tabela, não sei o quê. Isso não pode. Outra coisa, tem que ter eu entrei no site, não estou cornetando, não conheço o diretor da Federação Paulista, eu acho que ele está entrando agora, deve estar entrando com boas intenções. Eu estive até conversando com o Walter, ele falou que conhece, é um cara visionário, tudo. Eu espero que ele seja um cara, como é que se diz, democrático, e que as boas ideias não precisam ser implementadas de uma hora para outra, seja implementada aos poucos. Mas vamos pegar quem que está para fomentar, tem que entrar, alguma coisa tem que fazer. Não dá, é o que o Chiquinho falou. Você tem um Campeonato Paulista, teve final, não teve transmissão ao vivo pela TV. Ou como um diz aqui, o cara que está roendo o osso lá com a câmerazinha filmando, vendendo DVDzinho, depois colocando no YouTube, aí na semifinal, na final, vai ESPN e transmite, não deixa nem esse cara entrar no estádio. É isso que não pode acontecer. Entendeu? E eu penso assim, quem começar... Eu não vou ter problema, é o que eu falo para o Chiquinho. Eu sou jornalista, eu tenho um site, tenho a rádio. Eles não podem me barrar como jornalista. Não pode. Não, eu tenho a credencial que entra em qualquer evento esportivo, como radialista. Daí, então, e todo mundo que trabalha comigo tem. Não preciso ficar pedindo por favor, liga para o diretor. Não, tá aqui, acabou. Cadastra onde tem que cadastrar, manda um e-mail para o clube, vamos transmitir jogo tal. O cara não pode proibir. Se ele proíbe, a gente entra com um negócio e já era. E divulgar. E essa ideia aí, só para finalizar, que eu estive conversando com o Chiquinho, eu acho que vai dar uma guinada legal se eu conseguir entrar com o aplicativo aí como súmula aí na federação, nos jogos, nas federações. A universitária é um caminho também, que eu acho que o pessoal é mais de cabeça aberta, muito mais cabeça aberta, porque eu falei para o Chiquinho, não compensa. Eu, quando fiz o aplicativo, para vocês terem uma ideia, quando ele ficou pronto, eu fui nos caras top que eu trabalhei. Eu fui no Ricardo Bugarelli, foi meu chefe na TV Record, é o cara da NBA e tudo. Ele falou, sério, você tem que entrar nos outros esportes, mas na federação, aí você vai fomentar o esporte. Por quê? Imagina, ao mesmo tempo, ter 40 jogos
E esses jogos, tudo sendo feito pelo aplicativo. Ah, não tem imagem. Um ou outro vai ser. Mas você baixa o aplicativo e sabe quanto que está Corinthians ou outro. Tipo futebol interior. Só que uma súmula eletrônica online dentro do aplicativo. Isso não tem no mundo. Não tem. Não tem. Então, essa é a minha ideia. Falei até para o Chiquinho. A minha contribuição, vamos conversar, vamos se conhecer. Não sou o dono da razão, né, Chiquinho? Eu tenho que conversar com os caras que estão no meio e que manjam. Vai falar, ó, Félix, pode colocar isso, isso vira, isso não vira. E a gente tentar fomentar de uma forma o esporte um pouco melhor. Porque o que eu falei pro Chiquinho, eu posso ir para esses produtos, aí chegar o Regis, lá no colégio dele, no Marquês, tudo. Não, mas essa é a minha ideia. Minha ideia é a federação ter e todo mundo participar. Essa é a ideia, de popularizar mesmo, que eu acho que é uma coisa sensacional. Legal, pra você ter uma ideia, eu dei um curso aqui, eu formei 10 pessoas para usar o aplicativo. O aplicativo não vai poder. Ah, vou chamar o Chiquinho, vou te ensinar. Não. O cara vai ter que fazer um curso, tem que ser certificado, eu vou registrar em cartório, não pode ser várzea, senão eu não tenho credibilidade. Eu tenho CREF e tenho MTB. Eu posso assinar certificado. Então, não pode ser uma coisa assim, chegar, Rodrigo, vamos lá no São Bernardo, lá, vamos. Não é assim que funciona. Aí volta naquilo que você falou, né, Regis? Nós não vamos chegar em lugar nenhum, eu só estou preocupado com o meu. E não é assim. Sim. Não é assim. É isso aí. Pessoal, pô, eu não tenho nem como agradecer, uma satisfação. Mais 2 amigos aí que eu ganho aí na vida, né? Na vida, em breve aí nós vamos se encontrar. Pô, Chiquinho, eu parei de beber, você acredita, mano? Pô, juro por Deus. Meus colegas, sabe o que meus colegas falam? Pô, Félix, a quarentena você tá magro. Eu tava bem excitado aí. Mas o Chiquinho, você viu o gol lá, né? Tem categoria, né? Você é daquele nível ou não? Com aquela barriga em pai. Pra mais, né, cara? Pra mais. Aquela barriga, hein? Eu perdi uns 10 quilos, né? A quarentena fez bem para mim. 1.500 calorias por dia para manter. Queria agradecer aqui, Regis. Muito obrigado, foi um prazer conhecer o Chiquinho. É o que eu falo, quando você tem amigo, a gente procura trazer só amigos, só pessoas do bem para somar, e a gente, num denominador comum aí, para chegar num denominador comum, a gente tem que fazer a conta junto. Não adianta eu fazer só eu, o Chiquinho. Não. Tem que ligar para o Mão, para o Regis. Ô Valtinho, vem aqui, fulano, ciclano, e tentar chegar num denominador para não dar errado, né? Para tentar fazer o mais correto possível. Eu daqui, em nome da Datafoot, estou à disposição de vocês. Até falei para o Chiquinho, quero alguém para escrever handebol. Todo dia tem que ter uma notícia de handebol lá no Datafoot, no nosso Instagram. Nosso Instagram não é grande coisa, não tem problema. Mas os caras já vão ver que tem uma notinha do handebol. Comecei a seguir um monte de gente, aquele 7 metros é de quem? Do Instagram, Chiquinho? Do Henrique. O Mão que sabe aí. O Mão que é o cara. Quem é o dono do 7 metros? Não, é o Henrique. O Henrique, um grande amigo. Então, apaixonado pelo handebol também. O cara tem mais de 50 mil, já troquei uma resenha com ele, falei, mano, nós temos que dar o braço e ir para as cabeças, entendeu? E vamos que vamos. Regis, obrigado de coração aí, tamo junto. E a gente vai estar aqui, eu falei um pouquinho, tá ferrado toda segunda, só que eu vou fazer mais cedo, né? 8 horas, resenha do Rende, e vamos fomentar esse esporte maravilhoso aí, que só quem é educador e quem estudou, jogou, praticou esporte na escola, eu duvido que o cara não jogando handebol. Duvido. Obrigado, Regis. Não, imagina, eu agradeço com a gente, comigo, no caso, né, no que precisar. Agradecer o Chiquinho. O Chiquinho é um cara que eu levo no coração. A gente até combinou de um tempo para cá que a gente parou de rasgar seda um pro outro, que era só ficava elogiando.
mas um cara que faz muita molecada aí que ninguém vê, mas o cara é fantástico. Mãozinha também, outro guerreiro aí trabalhou junto. Mandar um abraço para todo mundo que tá por aí. Eu nem sei, você falou que tem bastante gente. Eu vi que apareceu bastante o Felipe Alves aí, vi minha irmã, minha esposa, mas agradecer a molecada que cresceu com a gente ali. Acho que é ela que fez até esse vínculo familiar aí, eu, Chiquinho, ela, Mão, David, com todo mundo. Muito legal, conta que precisar, que o DataFoot também, Data Rende, transmite joguinhos para nós aí, do jogo assim mesmo, a família, que a gente vai crescer todos aí, precisando, eu faço questão de estar aqui junto também. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Regis. Ô, Mão, não tem nem como agradecer. Obrigado aí. E vocês sigam aí na caminhada aí, tamo junto. Em breve nós vamos trocar mais ideia aí, é o que eu falei pro Chiquinho. De repente, é o que eu sempre falo com o pessoal, eu converso com muitos jornalistas aí, cara da Fox e tal. Uma vez por semana a gente marca um horário, um manda usar pro outro. Pô, vamos trocar ideia? Porque, de repente, nesse momento é que você tem uma ideia diferente. Aí você tem que conversar com um ou outro. Mas foi uma resenha ao vivo aí, eu só tenho a agradecer. E semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Obrigado, viu, Mão? Show, brigadão pelo espaço, brigadão por tudo. Queria agradecer todo mundo que entrou, que assistiu, que interagiu. Sempre bom falar de handebol, sempre bom fomentar o esporte. Queria dar um beijo para minha esposa, Carol, e agradecer todo mundo aí. Valeu. Chiquinho, não tenho nem como agradecer, meu parceiro. Tamo junto. Semana que vem a gente vai já migrar. Semana que vem eu vou transmitir pelo Facebook, mas eu acho que eu vou já migrar direto para o YouTube, que é uma plataforma que eu acho que Facebook você tem que pagar. A gente tá aprendendo a falar na câmera, né? Ele dá uma travada, Chiquinho. Ele não deixa ter aquele impulsionamento que você quer, se você não paga. Agora o YouTube não. O YouTube, se você tiver um alcance igual eu, pra você ter uma ideia, eu tenho 2 moleques lá, influenciador, cada um tem 100 mil seguidores. Quando eles estão, dá 5 mil, 10 mil no YouTube de público. Então não tem como. Aí nós vamos, segunda que vem, nós estamos de volta aí. Chiquinho, obrigado. Eu que agradeço aí. A gente está meio tímido ainda, não estamos acostumados com esse de falar ao vivo assim, é complicado. E 2 caras aí que não vou nem rasgar a seda para os 2, porque fui estagiário do Regis, do Mão lá na arquibancada, aprendi muito com os 2. Aproveitar e fazer uma média com a esposa, né? Dar um beijo para ela, porque. Enfim, isso é verdade. Muito do que eu fiz no handebol é por causa. Ela estava do meu lado. Né? Se não fosse ela também, nada teria sido feito. Tá bom? A minha também é uma santa. Puta, essas mulheres, né? Ó, eu vou só falar. Sabe quantos jogos eu Félix... Mas para tudo, que todo mundo falou, eu só tinha citado o nome. Eu preciso mandar beijo, então também. Senão tava ferrado, cara. Perdeu a chance, rapaz. Perdeu a chance. Agora já vai ficar chato. Melhor nem começar. Beijo. Só para vocês terem uma ideia, sabe quantos jogos o ano passado eu transmiti pela DataFoot? Eu, o Félix, de várzea, profissional, futsal, 185 jogos. Tá bom para vocês? Tá doido. Só da várzea do Lausanne 40 e 50 foram 90 jogos. Aí você pega o futsal menores, que a grana é boa. Cara, eu pago. Eu quero você lá transmitindo. Pô, eu fiz um jogo Palmeiras e Lausanne que deu 5 mil pessoas no Facebook. Pô. Então, é igual o handebol. Eu tenho certeza que eu estou indo num caminho certo, vou estar ajudando e nós vamos juntar as mãos aí, vai dar tudo certo. Rapaziada, obrigado de coração. Tamo junto, vou encerrar a live aqui. Só não me deixa sozinho, que outro dia eu encerrei uma live, eu quase matei os caras. Os caras saíram antes de sair do ar. Aí quebra o apresentador. Estou à disposição, estou aberto às ideias aí. Pô, Félix, dá para fazer isso, dá para... Tamo junto e muito obrigado. Somos professores, somos formadores de seres humanos, é o que mais importa. Tamo junto.
Beleza, galera? Valeu. Valeu. Obrigado. Esse foi um programa primeiro, hein? Histórico. É. A resenha do Randy aqui no Datafoot, hein? Obrigado você que participou, todo mundo aí. E vamos fazer o handebol um esporte mais forte e com mídia. E a Datafoot vai estar nessa. Tamo junto. Boa noite. Datafoot, o melhor do esporte, se encontra aqui agora no handebol. Até mais. Fui.